Eu quero ler com você uma palavra conhecida, alguns versículos, 11 versículos de Mateus, capítulo de número 4, versículo 1 ao 11. Diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Eu quero falar nessa manhã com você sobre um tema: destruindo as armas de Satanás. Desde o momento, quantos aqui são convertidos? Diga amém. Desde o momento em que do momento da sua conversão, o diabo tem uma prioridade na sua vida, que é desviar você, esfriar a sua fé. E quando ele não consegue desviar você completamente da presença de Deus, tenta de todas as formas desviá-lo do seu propósito. Tem gente que é crente, que vive uma vida diante de Deus, mas eu tenho a impressão que não consegue viver o propósito de Deus na sua vida. E se as suas raízes não são profundas, você com certeza está muito vulnerável às armas de Satanás. Mas mesmo que você tenha uma longa jornada de fé, você não está isento das investidas do diabo. Nós vivemos, gente, num tempo de engano, que foi mencionado por Paulo, mas também foi mencionado por Jesus. Olha o que diz Paulo em 1 Timóteo 4:1. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e lhes darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Agora é Jesus dizendo em Mateus 24:24, porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, falando dos últimos dias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até os escolhidos de Deus. A gente vive num momento, numa geração que é a geração dos últimos tempos, e a gente percebe como o diabo tenta de todas as formas nos enganar, nos tirar do foco, nos tirar do propósito, esfriar a nossa fé e nos derrubar. Mas quando temos uma vida de fé ativa, firmada nos fundamentos de Jesus, eu posso dizer para você, com base bíblica, que nos tornamos inabaláveis na guerra contra o inimigo. Olha o que diz Efésios 6:11. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Mas o diabo, queridos, ele é um especialista no comportamento humano. Ele estudou o ser humano. E ele tenta de todas as formas nos seduzir. E quando encontra uma brecha, ele entra por aí. E se entrar, destruirá a vida desta pessoa. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios 4:27, ele é enfático. Não tem lugar ao diabo. O diabo é esse que conhece as portas da alma humana e numa sucessão de estratégias de guerra,
Ele vai minando a nossa fé, fazendo com que o nosso amor por Deus esfrie. Agora, quando você vai enfrentar, imagine que você esteja numa guerra e você vai enfrentar o inimigo. Obviamente que a primeira coisa que você precisa saber é quem é o seu inimigo, e a segunda coisa, tão importante quanto a primeira, qual é a arma que o inimigo está usando. Você não pode entrar numa guerra onde as armas são desproporcionais. Bom, dito isso, o conhecimento das armas do inimigo é tão importante quanto as armas que você tem. Concorda comigo ou não? É importante você saber como é que o inimigo está armado. Por isso, a gente não pode ignorar as armas de Satanás. Muito pelo contrário. Precisamos conhecê-las, porque conhecendo, estaremos guerreando uma guerra proporcional. Quem está entendendo isso? Amém? Quando Paulo vai escrever a respeito disso, 2 Coríntios 2,11, ele diz assim, falando de guerra espiritual, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus planos. A palavra planos é a mesma palavra usada no Novo Testamento também para armas. Não ignoramos as suas armas. O texto que eu li aqui no começo, no capítulo 4 de Mateus, mostra o texto que traz o relato da tentação em que Jesus sofreu do inimigo. Esse texto é precioso, olhando por dois pontos de vista. O primeiro, é precioso porque Jesus venceu o diabo. Amém? Por isso? Você quase deu um amém. Amém? Jesus venceu o diabo, gente. É que eu não sei se você consegue trazer isso para a sua realidade. Se ele venceu, você também pode vencer. E o segundo motivo porque esse texto é tão precioso é porque ele nos revela as armas que Satanás usa. Satanás, queridos, não faz nada novo. É sempre as mesmas coisas no decorrer dos anos. Então, se o diabo usa essas armas e usou essas armas contra Jesus, não tenha dúvida nenhuma, usará contra você. Não tenha dúvida nenhuma. Por isso, a importância de a gente entender isso. Três armas são citadas, mas é importante a gente entender que o três, quando se fala de ataques, de deslizes e de queda humana, o 3 há sempre versículos trazendo 3 pontos. Há um muito interessante, em 1 João 2,16, em que João escreve dizendo assim, nada que é deste mundo vem do Pai. O primeiro, os maus desejos da natureza humana. Segundo, a vontade de ter o que agrada aos olhos. Terceiro, e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Quando João escreve dizendo os maus desejos da natureza, ele aponta para a cobiça da carne, que são os apetites da alma, que podem se tornar engano na nossa vida. Quando Paulo vai escrever sobre a vontade de ter o que agrada os olhos, ele está falando da cobiça dos olhos. E Satanás é mestre em apresentar vitrines atraentes aos olhos. Finalmente, ele termina mencionando sobre o orgulho pelas coisas da vida, a soberba da vida. É uma raiz que começa pequena, mas pode nos tirar da cruz. E essa soberba, que a princípio se apresenta como autossuficiente, na verdade ela é destruidora. As armas do inimigo, quando a gente olha para esse texto de Mateus, a gente percebe que ela é sistemática e objetiva. Por isso, eu quero, nessa manhã, fazer uma jornada junto com você, que com certeza vai confrontá-lo. Porque você vai perceber, nessa manhã, que muita coisa que está acontecendo na sua vida é o diabo usando uma das armas dele. E você conhecendo isso, entendendo isso, você se tornará apto para desfazer, para destruir as armas de Satanás. A primeira arma que eu identifico aqui, no texto que nós lemos em Mateus 4, é o deserto das necessidades.
Então está ali. Essa é a primeira arma. O deserto das necessidades. Vamos dizer juntos? O deserto. Olha o texto. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, surgiu uma necessidade. Ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. É bom a gente entender que, antes de mais nada, Jesus não estava no deserto porque o diabo o levou ao deserto. O texto diz que ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Existia um objetivo aqui. Jesus iria para um profundo processo de consagração. Eu quero que você localize isso. Jesus, ele foi batizado nas águas, ele foi tentado no deserto e então começa o ministério dele. Observe essa sequência. Esse que a gente chama de tentação no deserto, você não pode chamar esse texto apenas, esses 40 dias ali, apenas como a tentação que Jesus sofreu. Você não pode ignorar que foram 40 dias de jejum e consagração. E então, ele foi tentado. Esse jejum, essa consagração, mostra o preparo de Jesus para dar início ao seu ministério. Ninguém alcança o seu propósito se não se preparar, se fortalecer em Deus, primeiramente. Quem está entendendo isso? Então, ao fim de 40 dias, Jesus teve fome. E é nesse momento de debilidade, onde Jesus está se preparando para o propósito, que o diabo surge para apresentar uma proposta. Grave bem isso. Deus sempre nos apresenta um propósito. O diabo sempre nos apresenta uma proposta. É totalmente diferente. São coisas diferentes. E é nesse deserto das necessidades que o diabo vai usar a sua primeira arma. É nesse lugar onde a carne é visitada. É nesse lugar de necessidade, de carências, sejam elas físicas, como mostra o texto, mas sejam elas emocionais, seja da área que for. É nesse lugar de carência que nós precisamos, queridos, amar e ser amados, ser alimentados, ser cuidados, ser vestidos. É nesse lugar de carência que, e como digo, com carências legítimas, porque Jesus não estava pecando por sentir fome. Eu não estou falando de carências ilegítimas, carências legítimas até. É nesse lugar que muitas vezes não há uma resposta disponível, não há algo que nos alivie. É nesse lugar que o diabo se apresenta. Muitas vezes nós não somos supridos em tudo aquilo que a gente precisa. Debaixo desse teto aqui existem pessoas que não estão completamente supridas, seja nas suas carências, seja em afeto, seja em amor, seja em respeito, seja em condição financeira. Eu não estou falando com gente estranha aqui. Todos nós temos as nossas carências. E nessa necessidade, é nessas carências, quando isso surge, é que o diabo se apresenta. Então, a gente começa a perceber a forma como ele trabalha. É nessas carências que o diabo se apresenta e diz, viu, transforma as pedras em pães. Dê um jeitinho. Sabe, talvez você esteja aí vivendo uma escassez financeira. E é nesse momento de dificuldade financeira que o diabo chega e diz, viu, por que você não transforma pedras em pães? Não é certo, mas é um bom dinheiro. Por que você não transforma a sua carência afetiva? Por que você não transforma isso em pão? Não é certo. Mas olha, você está com uma necessidade. Quem está entendendo isso até aqui? As carências, preste bem atenção, elas nos tornam vulneráveis. E é nesse lugar de necessidade que o diabo planta uma ilusão de que há uma incoerência. Redobre sua atenção. De que há uma incoerência entre ser filho de Deus
e ter uma necessidade. Quem está comigo? O diabo começa a lançar, viu? Você é filho de Deus. Você não precisa estar passando por isso. Porque, afinal de contas, filho de Deus não precisa passar necessidade. Deus quer o seu melhor. É o que diz, é o que o diabo diz. Se você é o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. O diabo está dizendo, não é compatível que um filho de Deus esteja vivendo uma necessidade. E aqui está o principal engano do diabo, porque as pessoas vêm para o Senhor e nas suas necessidades, a primeira coisa que vem na cabeça é, será que Deus não está vendo? Não sei, eu sou filho de Deus mesmo. Por que Deus está deixando isso, permitindo isso? Como assim? Um filho de Deus, ele precisa ser suprido imediatamente. Mas a gente tem que entender que a gente passa por provações, mesmo sendo filhos de Deus. Jesus passou, gente. Vamos usar o exemplo de Cristo. O fato de sermos filhos de Deus não nos garante a isenção das provações. Nós também temos aflições. Nós também temos problemas. Nós também temos provações. Nós também temos deserto. A diferença dos filhos de Deus é como eles encaram esses lugares. Isso está aqui muito claro diante da forma como Jesus encara. É o que Paulo fazia. Paulo encarava. Eu já falei isso aqui, né? Quando cheguei em Londrina na década de 90, tinha uma epidemia de adesivo nos carros com versículos bíblicos. Era um adesivo azul com um versículo bíblico. Alguém lembra disso? Alguém lembra? Alguém lembra aí? Bastante gente lembra. Esse povo que levantou a mão é tudo 40 a mais. O povo que levantou a mão aí. Tinha uma epidemia e tinha aquele versículo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele... E assim, esse versículo completamente tirado do contexto, ele fica meio triunfalista, né? Eu posso qualquer coisa. Eu posso. Mas quando a gente lê o texto, Filipenses 4,12, observe o que vem antes. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, tudo posso naquele que me fortalece na necessidade ou na abundância. Porque tudo posso em qualquer circunstância. Quem está entendendo isso? Então, não aceite a ideia, porque você vai viver muito melhor. Não aceite a ideia de que ser filho de Deus é sinônimo de que você não terá provações e lutas. Não meça a presença de Deus ou a ausência de Deus pelas suas carências supridas. Se eu não tenho carências supridas é porque Deus não está comigo. Se as minhas carências estão sendo supridas é porque Deus está comigo. Sabe, entenda, é a presença de Deus, justamente no meio das carências, das necessidades, que faz a gente suportar qualquer coisa. Mas é nesse deserto das necessidades que o inimigo nos leva a pensar que as nossas necessidades, escute isso, que as nossas necessidades justificam qualquer escolha. Eu precisei tomar essa decisão porque havia uma necessidade. O diabo nos engana com isso. Nossa geração está mergulhada nessa cultura do vitimismo. E isso está tão forte que o negócio está perigoso. Porque há quem diga que uma pessoa pobre tem o direito de, por ser pobre, roubar. Porque diante da necessidade. Há quem diga que uma pessoa com uma crise no casamento tem, logo, o direito de trair. Porque tem uma necessidade. Há quem diga que uma pessoa magoada tem o direito de se vingar. Porque isso é uma necessidade. Então, diante de uma necessidade, eu posso responder com a escolha que eu quiser. Não. Não é o que diz a palavra de Deus. É como se o caráter tivesse que se calar diante da carência. Isso não é assim, gente. Você faz parte do reino de Deus.
E no reino de Deus, o caráter sempre fala mais forte do que qualquer carência. Quem está recebendo essa palavra aí, diga amém. Você não pode... Vai recebendo isso daqui. Você não pode ser governado por aquilo que precisa. Você tem que ser governado por aquilo que é correto. O Senhor, com isso, vai te honrar na sua fidelidade. Porque Jesus, no final do texto, é honrado. Já eu falo sobre isso. O diabo quer, sabe, por favor, conheça as armas do diabo. O diabo quer que você tenha dó de você mesmo. Que você se renda ao argumento da falsa injustiça. Não é justo o que eu estou passando. Eu tenho certeza aqui que tem muita gente aqui nessa manhã que está passando por coisas nesse momento que não são justas. Mas eu preciso lhe dizer para você, a cruz não era justa para Jesus, mas ele assumiu a nossa culpa, ele levou sobre si as nossas injustiças, para que hoje nós pudéssemos, diante dele, ser justificados. Diante do Senhor nós somos justificados. Sabe, que você feche a porta para essa sensação de que diante de uma necessidade você pode usar qualquer coisa para resolver o problema. Eu preciso resolver. E é assim que muitos mergulham, por exemplo, no adultério, onde as pessoas dizem, eu não estou sendo suprido em casa, então eu posso escolher isso. Há muitos que desejam ou escolhem a fornicação, sexo antes do casamento. Por quê? Porque eu tenho uma necessidade. E por isso eu posso escolher isso. Pessoas se rendem a um apelo da alma, a um apelo do corpo, a um apelo da conta bancária. Por quê? Porque tem uma necessidade. Então decidem abrir uma brecha quando deveriam se levantar e combater, conhecendo as armas do diabo. Deus te chamou para ser um homem, uma mulher de guerra, para destruir as fortalezas do diabo. Não para ser envelopado pelo inimigo. Olha o que o escritor dos Hebreus diz em Hebreus 12:3. Pensem no sofrimento de Jesus e como ele suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem, nem desistam. Porque a luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram... Porque na luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Sabe o que ele está dizendo? Enquanto você estiver respirando, você continua guerreando contra o inferno, contra o pecado, porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É a vitória que vence o mundo. Sabe, quando eu olho, esses dias atrás eu falei de Esaú, mas eu preciso só lembrar você disso. Diante de uma necessidade. Quando Esaú sai para o campo e volta faminto, uma necessidade. Observe, Jesus estava na mesma situação. Agora eu pergunto para vocês, Esaú estava no campo há 40 dias? Não. Mas quando Esaú volta, ele volta com fome. Jesus estava 40 dias sem comer. Teve fome, resistiu o diabo. E o diabo bateu em retirada. Esaú, diante da mesma circunstância, da fome. Jesus, o Filho de Deus. Esaú, o primogênito de Jacó. O homem que levaria toda a bênção de Jacó. Ele tinha sobre ele o direito da primogenitura, de ter nascido primeiro. Mas quando ele chega diante da fome, ele tem, escute isso, a necessidade distorceu a lógica dele. Olha a lógica dele. Gênesis 25:32. E disse Esaú, eis que estou pronto, estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me, me vende a primogenitura. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú a sua primogenitura. É interessante como Esaú, ele superlativa a necessidade. Ele diz assim, eu estou a ponto de morrer. Não nada. Ele não começa aquele dia, não ia morrer não.
Mas quem está na necessidade diz, não, não dá. Você já ouviu alguém dizer assim, eu não aguentei? Como não aguentou? Não aguentou porque não quis. E eu vou provar isso para você. Sabe, eu estou a ponto de morrer. Então ele se rendeu ao falso argumento de que eu não suporto mais isso. Possuído por engano, ele entregou o bem mais precioso que ele tinha. Observe a sequência. Comeu, bebeu, levantou, saiu. E o que parece apenas a saciedade da necessidade, na verdade o texto diz que era um desprezo à bênção de Deus, ao propósito de Deus. Por isso, muito cuidado com as necessidades, porque elas podem destruir vocês se elas forem satisfeitas da forma errada. O diabo olha para Jesus e a sua necessidade, e ele diz, olha, transforme essa pedra em pães. E Jesus poderia dizer, é impossível, essa tentação é impossível de resistir. Essa é uma mentira do diabo. Olha o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Não existe o não aguento mais. Não existe, querido. Porque toda tentação tem um escape. Não existe na vida do crente um não aguento mais. Deus conhece os seus limites. E Deus tem o escape. Sabe, a graça de Jesus, ela é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Um dia Paulo chegou diante do Senhor e disse, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Porque foi me colocado um espinho na carne. Isso tem gerado uma necessidade em mim de me livrar disso. Dia e noite. Ele diz, é um mensageiro do diabo, esse espinho na carne, que já me esbofeteou 3 vezes. Tira, Senhor, porque eu não aguento mais. Não dá mais para mim. E aí Jesus responde para ele em 2 Coríntios 12, versículo de número 9. A minha graça te basta. Vamos juntos? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo escreve, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Porque por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias e no amor de Cristo. Porque quando estou fraco, aí é que sou forte. Que coisa tremenda! Que palavra tremenda! Sou forte mesmo estando fraco quando confio na graça. A graça é a provisão de Deus na vida daquele que crê. Que mostra que a sua vida vai além de saciar os próprios desejos. Quando você estiver no deserto da necessidade, segure firme, porque Deus vai liberar uma força sobre você, que vai fazer você romper as tempestades. Quem recebe essa palavra, diga amém. Diante do deserto das necessidades, a única resposta segura, a arma mais poderosa contra o diabo, é a palavra de Deus. Por isso, em Mateus 4,4, Jesus responde, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Mas do que, gente? Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Qual é a palavra que saiu da boca de Deus? Deixa eu contextualizar isso. Nós estamos em Mateus capítulo 4. No final de Mateus capítulo 3, Jesus está sendo batizado nas águas. O céu se abre. O Espírito desce, Deus fala. Aliás, deixa eu falar isso aqui, deixa eu abrir um parênteses aqui. Isso são 3 características do batismo. 3 características do batismo. Quando você toma uma decisão pelo batismo, o céu se abre, o Espírito desce, Deus fala. Há uma confirmação da identidade de quem você é. Eu não entendo como tem pessoas que já tomaram uma decisão por Cristo,
e não querem se batizar. Desculpa, tem alguma coisa, você precisa, me procura, por favor. Me diga qual é a sua dúvida. Me diga quais são os seus dilemas, para eu te ajudar. Quando Jesus é batizado, o céu abre, o Espírito desce e Deus fala. Deixa eu ler isso com você. Mateus 3,16. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o que acontece? Os céus se abriram. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse. O que Deus disse? Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Quando Jesus diz para o diabo diz para ele, se você é mesmo filho, então transforma as pedras em pães. Jesus disse, eu não preciso transformar pedra em pão, porque nem só de pão vive o homem, mas do que sai da boca de Deus, não o que sai da sua boca. Porque o que sai da boca do diabo é, se você é filho de Deus, então a tua necessidade tem que ser suprida. Isso é o que sai da boca do diabo, se você é filho de Deus. Mas o que sai da boca de Deus? Tu és o meu filho amado, em quem eu me agrado. Eu não sei o que você está passando nem vivendo, mas receba esse choque de identidade. Deus está te dizendo essa manhã, você é minha filha amada, você é meu filho amado. E ainda que o diabo tente iludir você e fazer você desconfiar de que isso não é verdade, Deus está te dizendo essa manhã, receba essa identidade. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, para a glória do nome dele. Que coisa tremenda. Pastor, e se eu me manter fiel? Bom, deixa eu dar um pulinho lá no final da história. Mateus 4,11. Olha o que diz em Mateus 4,11. Os anjos, depois que o diabo foi embora, os anjos vieram e Deus está dizendo, não é você que faz, é eu que faço por você. Sabe por que você está se arrebentando? Porque você está querendo fazer no teu tempo, sem esperar o meu tempo. Eu já dei ordem a anjos a teu respeito. Espere o meu tempo, diz o Senhor. Quem está entendendo isso? Então, a primeira arma do diabo é o deserto da necessidade. Segunda arma, o pináculo da soberba religiosa. Diga, o pináculo da soberba religiosa. Então o diabo levou a cidade, que cidade que é? Santa. Colocou na parte mais alta da onde? Do templo. Ele disse, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordem seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. É interessante, gente, porque o diabo está usando textos da palavra para tentar Jesus. Vocês estão entendendo isso aqui ou não? Tem muita gente na internet usando a palavra de Deus para afagar os seus pecados. Trechos distorcidos, versículos sem contextos, para dar um ar de que enquanto você supre as tuas necessidades, Deus está te abençoando, está achando o máximo. Cuidado, o diabo usa a palavra. Agora, é impressionante, porque na segunda arma do diabo, o pináculo da soberba religiosa, acontece num ambiente de religião. Observe, cidade santa, no templo, na religião. A religião que deveria te manter quebrantado, crucificado na cruz. Mas aí vem Satanás e diz assim, olha que lugarzão alto aqui para você. Bem alto, bem aqui em cima. Olha aqui esse pedestal. Dá uma olhada nele. O engano da religião começa quando a gente começa a perceber que a gente pode estar num lugar mais alto que o outro. É interessante porque isso aqui está falando de um ambiente de religião. O diabo chega e ele diz assim, você é muito crente. Você é muito crente. Dá uma olhada ao seu redor aí. Quem está perto de você? Do outro lado. Vocês viram aí? O diabo chega e diz assim, você é tão crente, bem mais crente do que essa pessoa que você acabou de olhar.
Porque você é crente demais. Porque você é uma benção. Sabe? Aí você começa a se encher de uma religião distorcida. Como outro dia, talvez outro ano, alguém me procurou e disse: pastor, tem um cara no meu trabalho que está me perseguindo. E eu disse para ele: ou você para de me perseguir, ou eu vou orar para Deus te matar. E eu disse: uau, você já mandou o especial. Tem gente que está nesse lugar. Eu quase abracei ele, que eu achei que ele ia dizer: ou você para de me perseguir, ou daqui a uns dias você vai entrar dentro da igreja, porque me perseguindo você vai chegar lá. Continue me perseguindo, você vai encontrar Jesus, porque é para ele que eu volto todos os dias. Não, ele queria matar o cara e queria que Deus fizesse isso. Tem uns discípulos que fizeram isso também. Eles entraram numa aldeia, os caras riram da cara deles. E aí eles voltaram para Jesus e disse: Senhor, levante a sua mão e ordene que caia uma saraiva do céu, bolas de fogo do céu sobre aquela aldeia. Eles foram lá, os caras não receberam, eles chegaram em Jesus e disseram: mata aquela galera lá para nós, para eles verem que a gente é sério. E Jesus teve que conviver com esses caras. Eu fico pensando como foi isso para Jesus. Sabe, você está acima. Basta você crescer na sua expressão, que o inimigo vai estar lá te dizendo que você não precisa ser tão humilde. Aliás, que você é o mais humilde dos humildes. Pastor, é por isso que aqui na igreja, pastor, eu não quero, pastor, eu quero ficar na minha. Não, na minha. Já por causa dessas coisas. Ah, mas se você faz isso no seu trabalho, se você faz isso na sua família, irmão, qual a diferença? Sabe, quando a gente olha do ponto de vista da morte de Jesus, todos nós somos iguais. Jesus morreu de igual forma por todos nós. Todos nós que estamos aqui estamos a um passo do acerto ou a um passo do abismo. Você precisa escolher, sabe, que você possa permanecer nesse lugar de quebrantamento e o inimigo não terá uma porta para entrar. A gente toma muito cuidado com isso. Eu estou falando de nós aqui, tá, gente? Não estou falando isso por causa de outro, não. Estou falando de nós. Nós aqui, nós não colocamos cadeiras especiais aqui em cima. Não tem essas cadeiras especiais. Nós não fazemos isso. Por quê? Porque é isso. A gente quer guardar o nosso coração. Uma vez foi ministrar num lugar, e aí eu subi, tinha várias cadeiras, e tinha uma cadeirona dessa altura, imperial. E eu falei: onde eu sento? Menos nessa, que essa é do pastor, senta nessa aqui. Aí chegou o pastor, sentou nessa cadeira imperial. Queridos, aqui nessa igreja, a equipe pastoral se veste igual todos vocês. Nós não precisamos ser destacados. Todo cuidado é pouco. No pináculo da religião, na soberba religiosa. Os pastores, sim, são diferentes na função, mas na dignidade, no valor e na identidade somos todos iguais. Quem está entendendo isso? Sabe, o diabo ele quer esse espetáculo do pináculo do templo. Cuidado, você que é crente e bate no peito e diz: eu não preciso de conselho. Isso é soberba. Eu não preciso de igreja. Isso é soberba religiosa, transvestida de outra coisa. Cuidado você que não está conectado, que não faz uma classe de integração, que não quer firmar o teu compromisso, porque você acha que não precisa, que está bom assim. Cuidado, que isso é soberba. Transvestida de outra coisa. Muito cuidado. Sabe, anjos nunca receberão uma ordem de Deus para abençoar arrogantes, orgulhosos, que se acham autossuficientes. Lá no pináculo do templo, a gente não ouve ninguém. Se você não ouve ninguém, talvez você esteja lá. Lá no pináculo do templo, lá em cima, só o diabo estava sussurrando. Só o diabo estava sussurrando. Sabe, às vezes você precisa perguntar se você é um fariseu ou um publicano. O fariseu é o cara, é o religioso. O publicano é o cobrador de impostos, o pecador.
E Jesus contou uma parábola, mas olha como começa essa parábola. Lucas 18. Olha só como começa. Jesus também contou essa parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam o outro. E ele vai contar, 2 homens foram ao templo a orar. Um era o fariseu, o outro publicano. O fariseu ficou de pé e começou a orar. Ó Deus, eu te agradeço, na maior das alturas, porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral, como as outras pessoas. Aí ele deu uma olhada no lado, viu o publicano, cobrador de impostos, e dizia, agradeço também, porque eu não sou igual esse cara aqui, esse pecador miserável, esse cobrador de imposto. Graças a Deus que eu não sou igual esse cara. Jejuo 2 vezes por semana, dou a 10ª parte de tudo que eu ganho. O cara era tudo. O cara era religioso demais. Era tão religioso que ele achou que ele era bom demais. Mas o publicano ficou de longe, nem levantava o rosto para o céu, só batia no peito e dizia, ó Deus, tem pena, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Jesus terminou dizendo, eu afirmo a vocês que este homem, o pecador, e não o outro, o fariseu, voltou para casa em paz com Deus, porque quem se engrandece será humilhado e quem se humilha será engrandecido. Quantas pessoas aqui, porque eu não estou pregando para os de fora, que davam testemunho de Jesus, mas subiram no pináculo do templo e ao invés de vencer o diabo, se jogaram lá de cima, porque queriam o aplauso, queriam que Deus iria participar do espetáculo e de que Deus ia mandar os anjos para respaldá-lo, e se arrebentou. A soberba está presente na alma humana, na natureza caída, e a pior das soberbas é a soberba religiosa. Pessoas que deixam de confiar na graça e passam a confiar na justiça própria. Exibicionismo é comum lá no pináculo. Deixa eu falar aqui para você, por favor. Jesus não era conhecido de ninguém. Jesus, depois do deserto da tentação, é que Jesus ia começar o ministério dele. Jesus foi batizado nas águas, 40 dias no deserto e começa o ministério. Jesus não tinha nem começado. E o diabo chega e diz assim, vamos dar uma acelerada nos teus seguidores. Teu Instagram vai bombar. Pare para pensar, você é um ilustre desconhecido, mas eu tenho aqui uma baita de uma estratégia de marketing. Eu imagino que esse dia era um sábado. Então o pátio do templo estava lotado. E ele diz, lança-te daqui para baixo. Para pensar, a hora que você se lançar, os céus vão se abrir, os anjos virão, a multidão vai olhar, e aí vai vir os anjos e vão te pegar, e vão te pousar, né, tipo um Superman. Uau, pousou no meio do povo. Todo mundo vai se render. Do dia para a noite, você já alcançou o teu objetivo. Você será conhecido de todas as nações. Sutil, né? Sutil. Mas cuidado, aquilo que você mostra tem que ser verdadeiro, porque tudo o que você faz para aparecer vai desaparecer. Só fica o que você faz diante de Deus. O que você faz? Responda essa pergunta. Faz para ser reconhecido? Se é para isso, você ainda não descobriu o Evangelho. Filipenses 2:3. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Um dia, Jesus estava andando e na equipe dos discípulos de Jesus tinham 2 discípulos que eram educadíssimos, amados, queridos. Transbordavam amor. E quando a gente olha 2 filhos de uma mesma casa com essas características, logo a gente pensa, esses foram bem criados. Então essa mãe surge no cenário. E ela chega para Jesus e ela vai fazer um pedido. Eu queria fazer um pedido para ti pelos meus filhos. Mas é um pedido muito especial. Onde estão as mães aqui nessa manhã? Onde estão as mães? Muito especial. Meus meninos,
Eles largaram tudo para te seguir. Meus meninos são crentes demais. Meus meninos são uma bênção. Olha, eles fazem tudo. Se o senhor precisar do louvor, eles fazem. Se o senhor precisar do instrumento, eles tocam. Se o senhor precisar te servir, eles te servem. Eles são bênçãos. Eu só tenho um pedido para te fazer. Só um. Em troca do que eles são. Vamos ver essa história. Mateus 20, 20. Então, aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, e prostrando-se, ela se lança no chão, ela lhe faz um pedido. Fez-lhe um pedido. O que quer? O que você quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu, declara, só isso. Declara que no teu reino esses meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. É que assim, na hora da foto, eles não podem estar lá para trás. Eles são crentes demais. Põe um do teu lado esquerdo, outro do teu lado direito. Aí Jesus olha para os meninos que estão perto, com aquela cara de pau. Porque, sinceramente, 2 adultos assistindo a mãe fazer um pedido, fica até engraçado, né? Eles estão ali com os filhinhos de mamãe, estão ali com a mamãe. E aí Jesus diz e fala assim para eles, vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Eles nunca deveriam ter respondido. O que eles respondem? Podemos. Do que Jesus estava falando? Da morte dele. Vocês não vão poder morrer. Vocês não vão poder beber o cálice que eu vou beber. Aí eles mandam essa. Podemos. Aí o que eles ganham em troca? Respondeu Jesus, ok, certamente vocês beberão meu cálice. Os 2 foram martirizados. Morreram por Jesus. Beberam o cálice do martírio. Quem está entendendo isso aqui? Amém? Aí os outros discípulos ficaram indignados. Como é que eu não pensei nisso antes? É mesmo. E aí? E se João sentado do lado direito? E Tiago do lado esquerdo? E eu? E começaram a bater boca. E Jesus vendo essa cena. Eu não sei, gente. Por que Jesus não usou o mesmo chicote que ele usou no templo em cima desses caras? Esses caras estavam andando com Jesus, gente. Não era com o pastor Tarciano, não. Esses caras, às vezes eu tenho uns caras que andam comigo que eu olho e digo assim, meu Deus, será que esse cara me ouviu pregar mesmo? Mas já acontecia com Jesus. Aí Jesus chama a turminha. A essa altura a mãe já desachavida foi embora. Nem sei se existe essa palavra desachavida, acho que não. Ok. Glória a Deus. Vocês entenderam? Mateus 20, corta. Mateus 20, versículo 26. Vem Jesus para os discípulos. Quem quiser se tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o filho do homem, ele está falando dele mesmo, que não veio para ser servido. Está dizendo, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Cuidado com a soberba religiosa. Quem está entendendo isso? Esse negócio de eu faço pela fé. Cuidado, isso é soberba. Tem uma porção de gente que diz, pastor, eu comprei pela fé. Conhece alguém, não? Já viu essa pessoa hoje na frente do espelho? Eu fiz pela fé, pastor, fiz pela fé. Bom, olha o que Jesus responde. Mateus 4:7, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Eu quero terminar com a terceira arma e encerro aqui. O mirante da glória humana. Vamos repetir? O mirante. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. E lhe disse, tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. O diabo muda completamente a estratégia. Na primeira ele diz, se você é filho de Deus, transforma a pedra em pão. Na segunda, se você é filho de Deus, se lança daqui para baixo e os anjos vão te pegar no ar. Na terceira, ele não fala mais negócio de filho de Deus. A terceira estratégia é, tem vantagem não ser filho de Deus. Tem muita vantagem. Aqui a proposta é essa. O diabo leva até o mirante, para que lá de cima, do alto monte, você veja todos os reinos do mundo, a glória humana. Existe muita glória humana que é passageira. E aqui fala dos reinos, e a proposta é simples. Eu estou
todos os reinos serão seus. Ou seja, você que vai governar. Deus não precisa governar. Aqui você não precisa de pai, porque aqui você não é filho. Aqui quem manda é você. Aqui o que vale é o que você gosta. Tudo isso eu te dou. É quando o diabo coloca você no mirante e diz assim: olha daqui, existe algo melhor do que a sua família. Olha daqui, existe algo melhor do que o seu casamento. Olha daqui, existe algo melhor que a sua fidelidade. Olha daqui de cima, existe algo melhor que os seus filhos. Existe algo melhor que a sua paternidade. Existe algo melhor do que você viver a sua maternidade. Existe algo melhor do que a sua honestidade. Existe algo melhor do que a Bíblia. Existe algo melhor do que ser filho de Deus. Essa é a última estratégia do diabo. Porém, o diabo diz: é você que vai mandar, se prostrado, me adorar. Então quem vai mandar em você? Quando ele usa duas palavras, prostrar e adorar, ele está fazendo duas referências. Ele seria o seu rei, porque você se prostra diante do rei. E ele seria o seu Deus, porque você só adora a Deus. O diabo está dizendo: tudo é seu, se eu for o seu rei e se eu for o seu Deus. Quem está entendendo isso? Deus, preste bem atenção agora. Deus você adora por aquilo que Ele já fez. Jesus já morreu. Ele já pagou o preço. O diabo você adora por aquilo que Ele diz que vai fazer. É uma insatisfação. Eu já sou satisfeito por aquilo que Deus já fez na cruz. Por isso eu o adoro. Agora, o diabo me leva a adorá-lo quando eu crio uma insatisfação. Não é suficiente o que Jesus fez. Não é suficiente quem Deus é para mim. Não é suficiente a vida que eu vivo. Então ele diz: então deixa eu ser seu rei. Deixa eu ser seu Deus. Quem está entendendo a sutileza disso? Pelo amor de Deus, gente. No mirante da glória humana, o diabo tenta nos convencer de que nós não temos tudo o que merecemos. Que é pouco. O reino de Deus tem tudo o que você precisa. E quem tem Deus tem tudo. Eu li um versículo no começo, mas deixa eu ler ele um pouco mais completo. 1 João 2,15. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus o Pai. Aí ele diz: nada que é deste mundo vem do Pai, os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Aí ele termina: e o mundo passa, os reinos passam, a glória humana passa, o mundo passa, e com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Tinha um cara na equipe de Paulo, do apóstolo Paulo, que olhou por cima do muro e disse: quer saber de uma coisa? Deixa eu largar isso aqui e deixa eu ir para onde eu acho que eu mereço. E Paulo escreve sobre ele em 2 Timóteo 4,10. Demas, amando este mundo, abandonou. Ele abandonou o propósito de Deus. Do mirante da glória humana, Demas foi seduzido. Mas Jesus, não. E glória a Deus, porque Ele nos dá a vitória. Porque pelas suas pisaduras nós somos sarados. O que significa que se Ele venceu, eu nele também posso vencer. A resposta de Jesus. Jesus lhe disse, Mateus 4,10. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e somente a Ele preste culto. O diabo foi destronado. Então o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Esse é o propósito de Deus para a sua vida e para as suas guerras. Eu quero terminar, eu quero que você fique de pé.
O deserto das necessidades, o pináculo da soberba religiosa, o mirante da glória humana. Redobre sua atenção, porque nessa oração sua vida pode ser transformada, você pode virar uma chave. Talvez você esteja no deserto das necessidades, profundamente carente, dando ouvido aos enganos do inimigo. Talvez você tenha se rendido às suas próprias necessidades, talvez desesperado. Talvez achando que o eu não aguento mais é uma boa resposta para você. Mas isso não existe. Isso tudo é uma arma do diabo. Se você reconhecer e perceber que o diabo está te atacando, primeiro, você tem que pensar que Jesus foi atacado, você não é melhor que Cristo. Então você já entra num lugar de realmente baixar a bola, de entrar num lugar de humildade, de menos. E reconhecer qual tem sido as tuas respostas, às tuas necessidades. Quais são as respostas que você tem dado às tuas necessidades? Quais são? As necessidades do teu corpo, as necessidades da tua alma, as necessidades da tua conta, as necessidades do teu casamento. Quais são as respostas que você tem dado? Talvez você esteja no alto da soberba religiosa. Você se colocou num lugar que você acha que você é o super crente, é o mega crente, é o top crente. Que você é uma pessoa que está há muito tempo, que esse negócio de igreja, isso aí faz muitos anos. Isso aí faz muito tempo que eu estou. Não, não é assim não. Cuidado. 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 Cuidado com o exibicionismo. Cuidado de sair na frente, dizendo, não, eu estou fazendo, é pela fé, é pela fé. E Deus depois tem que ir resolvendo as tuas coisas. Pelo menos você acha que Ele deve. Por quê? Porque você age no teu impulso. E o que é pior, coloca Deus no meio das tuas vontades. Ah, porque eu estou sentindo. Meu irmão, cuidado com o sentimento. O coração do homem é enganoso. Há caminhos que para o homem parecem de vida, mas são caminhos de morte, escreveu Salomão. E porque o coração é enganoso, não se precipite no falar. Peça confirmação de Deus. Peça, Senhor, eu estou diante de Ti. Meu coração queima para fazer, mas qual é a Tua vontade? Confirma. Vai Tu na frente. Não faça loucura se Deus não lhe deu uma palavra. Agora, se Deus lhe deu, meu irmão, aí você se levanta contra tudo e contra todos, e com Ele nós saltamos uma muralha. Mas se Ele não deu, segura. Cuidado de achar que você é. Calma. Ou talvez você esteja no pináculo da glória humana e não pense que a glória desse mundo vai te levar a algum lugar. Não deixe que o diabo te engane. Não se engane. Deus não... Se você está adorando a Deus para receber algo, quem precisa ser adorado para dar alguma coisa não é Deus, não. É o diabo. Agora, se você tem a capacidade de levantar a sua mão e adorá-lo por aquilo que ele fez naquela cruz, derramando o próprio sangue por você, então você está no lugar da adoração. Porque somente isso já satisfaz a tua alma. Porque nessa terra nós somos como peregrinos e forasteiros, porque o nosso lugar é na cidade santa, construída não por mãos humanas, mas pelas mãos do nosso Deus. Receba essa palavra. Se isso já te satisfaz, então adore. Agora, se você corre para a igreja para adorar, porque você quer receber não sei o que lá,
Cuidado, isso é um engano. Cuidado de olhar no mirante da glória humana, olhar e dizer, aquela mulher lá é melhor que a minha. Aquele homem lá é melhor que o meu, aquela família lá é melhor que a minha. Cuidado. Há um peso nesta palavra. Deus está falando com você. Cuidado. Conheça, e você está conhecendo. Você não vai poder sair daqui e dizer, eu não sabia, o diabo me enganou. Enganou nada, eu acabei de pregar para você. Você está sabendo. Você sabe que é assim que o diabo trabalha. Essas são as armas, nós colocamos ali 3 flechas. Essas são as armas dele. Cuidado. Cuidado com essa história de que se eu sou filho de Deus, se eu sou filho de Deus, então Deus vai ter que resolver as minhas necessidades. Se eu for, então prova, Deus. O Senhor te diz, você é meu filho, você é minha filha. Chega, te contente com isso, seja grato por isso, adore por isso, glorifique a Deus por isso. E as necessidades? Ele vai passar junto com você. E se a morte bater na minha porta, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Quem está recebendo essa palavra, diga amém.